Quer tomar conta do bot? Por favor. Só abrir as playlist aqui. Por aí. Tá não. Ajustem o volume do bot, adiantando que não é para ninguém atropelar ninguém. Se for necessário, todo mundo terá espaço de fala. Aqueles que estão desmaiados não precisam se desmutar, caso não seja exigido de vocês teste ou qualquer coisa do tipo. Não quero ninguém falando. Ah, Saga, eu posso acordar caso eu possa. Não, se puder, a gente vai pedir teste. E é isso, entendeu? Enfim, a grande luta para a proteção do Japão, ou melhor, do mundo, chega ao fim. Por incrível que pareça, os humanos superaram deuses. Por muito tempo na história da humanidade, alguns de vocês talvez tenham escutado histórias, lendas, contos sobre guerreiros bravos que encaravam monstros incomparáveis, criaturas ditas como poderosas o suficiente para mudar a realidade, talvez criaturas fortes o suficiente para serem consideradas deuses. E esses guerreiros, esses bravos heróis, as enfrentavam de frente, sem temer, sem titubear. E hoje vocês são esses heróis. Vocês enfrentaram o que muitos teriam medo apenas de citar o nome. E não só enfrentaram, como deram suas vidas para que a vitória fosse garantida. Essa será uma batalha esquecida por muitos e lembrada por poucos, mas ficará eternizada na história do universo. O dia em que o humano superou um deus. Mas, com o fim das batalhas, todo o mausoléu se estremece. Quando as portas se abrem para a saída, vocês se deparam com os outros grupos, alguns rostos conhecidos, outros que já não estão mais lá. E então, com todo aquele tremor, com aquela ruptura daquela dimensão, vocês seguem para fora. Vocês notam que existe uma espécie de luz vermelha, como pilares, subindo aos céus de âmago, iluminando em pontos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, como se aquilo cravasse o fim ou o começo de algo. Entretanto, assim que saem, os maculados, aqueles marcados pelas cicatrizes dos filhos legítimos, estão neste momento em suas mentes de encontro com o inevitável. Começando por você, Shikibu. Você encontra diante de você
uma formação estelar com nuvens brilhantes, quase como se fossem poeira estelar. Pouco a pouco, ela começa a tomar forma de uma espécie de carta, onde você vê nitidamente a imagem do sofrimento. Ela surge diante de você. Você vai tocá-la? Ela foi, tipo, reduzida ao tamanho que seria segurável? Sim. Cara, ele observa, assim, por um momento. É possível rolar um discernimento ou algo do tipo? Não. Ok. Eu vou tocar. Assim que você a toca, você sente aquela energia entrando dentro do seu corpo. Ela começa a se desfazer em uma luz amarelada. Você nota que em seus pulsos formam-se 2 círculos amarelados. Um no pulso direito e um no pulso esquerdo. E você sente no seu peito como se tivesse algo tomando, apertando, perfurando a sua carne. Eu quero que você faça para mim um teste de acuidade com desvantagem. Ok. Eu tinha ativado a marca. Eu caio nesse desmaiado, eu tomei exaust 4 direto, né? Isso não importa que você não está consciente. Tudo bem. É possível usar perícia análise? Nenhuma perícia, nada. Apenas o teste. Rolei. Certo. Por um instante, aquela luz que você via, aquelas constelações, aquele brilho, se apaga. Você sente no seu corpo uma dor imensa. Você sente como se ele fosse quase se rasgar, mas você consegue conter aos poucos. Entretanto, é poder demais. Você tem 2 opções aqui. Você pode recusar o poder ou pode tentar aceitá-lo mais uma vez. Qual você escolhe? Eu tenho noção de que se eu recusar, talvez isso vá pra outra pessoa. Nenhuma. Você só tem 2 escolhas aqui: aceitar ou recusar. Isso parte da índole do Shikebu. Muito bem. Cara, ele sente aquilo meio que tentando rasgar a carne dele, a pele dele, como se o corpo dele fosse ruir de dentro pra fora. Ele agarra no próprio peito, se abaixa. Ele começa a respirar fundo, olha pra cima. Ele tenta enxergar aquelas estrelas quase como se fossem um sinal de luz pra ele. E sem ter a certeza de se isso vai ir pra outra pessoa, se talvez outro alguém tenha que tentar tomar esse fardo por ele, ele vai tentar absorver aquilo de novo, para que outra pessoa não tenha que fazer isso. Certo. Não gire seu teste ainda. Nossa visão volta-se para um mar de ossos se espalhando por uma imensidão imensurável. O céu vermelho, onde só é possível ver uma grande neblina negra. Passo a passo, Nobukage, você sente o seu corpo se afundando em sangue viscoso
e com cheiro pútrido. Dentro desse sangue, você começa a ver uma espécie de luz. E dele emerge uma carta. Você vê o sangue escorrendo lentamente e pingando sobre aquele mar de ossos. E ela surge diante de você. Primeiro instante, olha confuso aos arredores. Eu não tenho entendido o que exatamente aconteceu. Aconteceu muito rápido. Nem cara a carta. Você vê a imagem de destruição. O inimigo que você acabara de enfrentar. Eu deveria ter morrido. Aos poucos ela toca a carta com curiosidade. Assim que você toca a carta, você sente como se fosse um soco batendo contra a sua barriga. Você mergulha dentro daquele mar de sangue e é puxada para baixo. Você vê um braço segurando um dos seus, depois o outro segurando o outro, depois mais um segurando sua perna, outro segurando sua perna, e você tem certeza que quem te puxa para baixo é o próprio Destruição. Você sente aquela energia esmagadora, aquele peso, como se quisesse esmagar o seu corpo com a pressão daquele local. Faça para mim um teste de acuidade. Com desvantagem? Sim. Posso ser sortudo? Pode. Você sente aquela pressão te puxando, seus braços quase sendo completamente esmagado. Ele começa a puxar você para os lados. Você tenta resistir, mas aquela energia que começa a impregnar no seu corpo parece pesada demais. Porém, você tem a opção: recusar ou aceitar. Você não vai voltar. Eu quero impedir que ele volte, mas eu saberia alguma forma de fazer isso? Pela Você situação tem atual? duas opções: aceitar ou recusar. Eu vou aceitar. Certo. Antes de girar o teste, a nossa visão muda. Voltamos para agora um campo acinzentado, com chamas vermelhas ardentes que parecem tocar os céus. No alto brilha um sol opaco, com um amarelo pálido. O som do vento forte soprando de todas as direções penetra os seus ouvidos, Matsuda. Ali dentro, você sente todas as suas emoções à flor da pele. Por alguma razão, você está com suas duas espadas em suas mãos. E tudo que você sente é uma sede de sangue insaciável. E então, você vê ao longe, cravado na terra, um cajado com uma cabeça de caveira. Certo. Eu vou até o cajado. Você se aproxima dele e ele parece começar a vibrar. E pouco a pouco, ele começa a penetrar dentro da terra.
Então você vê que rachaduras começam a se formar ao seu redor. O chão se abre. Um abismo surge e chamas vermelhas emergem. E junto a elas, uma carta. Ela surge à sua frente, dentro daquelas chamas. Certo. Eu pego. Eu a pego. Você pega? Claro. Pego sim. Assim que você a toca, você sente os seus braços começando a ser queimados, consumidos. Aquele fogo começa a se espalhar, envolvendo todo o seu corpo. Você sente uma dor agonizante e aquela energia tenta penetrar o seu corpo. Ela tenta tomar o seu corpo. Faça para mim um teste de acuidade com desvantagem. Certo. Você começa a sentir a sua pele derretendo. Os seus ossos começam a aparecer. Você sente o seu corpo entrando em um estado de sobrevivência, ao ponto de você desejar arrancar o próprio coração. Mas ainda tenta resistir. Você tem duas opções aqui: aceitar ou recusar. O que você escolhe? Você acha que eu vou negar você? Não vou. Sempre soube que o preço não viria em forma de ferida. Eu sinto seu peso, sinto sua fúria. Eu aceito. Eu vou tentar resistir mais uma vez. Então, antes de você girar, nós vemos 3 cenários, 3 visões, 3 mundos distintos. Cada um de vocês, ao pensar, ao desejar, ao intuir em aceitar, sente no corpo um frio, um medo indistinguível. É como se o espírito de vocês lutasse, desejasse, implorasse para que não aceitem. Ele vibra, resiste. A intuição de vocês, o instinto de sobrevivência, tudo aquilo que manteve vocês vivos até hoje, grita o contrário. Ele diz: não faça, não faça, não faça. Eu vou perguntar mais uma vez. Vocês querem aceitar ou recusar? Chiquibu. Se for pra que ninguém mais tenha que sofrer essa chaga, eu aceito. Você tem certeza disso? Eu consigo ter noção se isso é aceitar algo além? Você não sabe. Tudo depois disso é oculto a vocês. A única coisa que você sabe é que o seu corpo quer recusar. Que o seu espírito quer recusar. Mais uma vez. Tem certeza da sua escolha? Tenho. Olha. Você tem certeza. Você sente. Talvez
com aquela carne sendo rasgada, com aquele corpo sendo pressionado, que talvez ele imploda. É uma dor agonizante. O que vem depois pode ser pior. Você tem certeza? O Shikibu imagina que talvez, se ele não aceitar, outra pessoa tenha que passar por esse mesmo processo, por essa mesma dor, por esse mesmo sofrimento. Então, para que isso acabe com ele de uma forma ou outra, ele aceita esse sofrimento para si. Tudo bem. Faça outro teste de acuidade. Com desvantagem ainda? Desvantagem ainda. Vamos lá. Certo. Nobukage, você sente que o seu corpo será rasgado ao meio. Uma dor lacerante. Aquilo te puxa cada vez mais fundo. Você não consegue mais respirar. E tudo em você diz para sobreviver, para lutar, para resistir e não aceitar. Você tem certeza da sua decisão? Você quer aceitar ou recusar? A Nobukage, ela desenvolveu um grande apreço à vida e à própria humanidade. Eu não quero aceitar me tornar algo que não seja humano, mas eu quero impedir que essa coisa volte. Então, se para impedir que ela volte eu tenha que aceitar, farei isso. Você não farei sabe o tudo. que vai acontecer depois. Você não tem certeza disso. Você não sabe se você aceitar, ela não retornará. A única coisa que você sabe é, você tem duas opções, aceitar ou recusar. Se aceitar, você sabe que o seu corpo está pedindo para fazer o contrário. E você está indo contra os seus instintos. Mas a escolha é sua. Você quer aceitar ou recusar? Mestre, se meus destinos me dizem uma coisa, o que minha alma diz? Ela diz algo? O mesmo. Eu seguirei minha Tu- alma. Eu recusarei. Certo. Matsuda, você sente o seu globo ocular caindo dos seus olhos, a sua pele rasgando em chamas, o seu coração parando de palpitar, e seu espírito nesse momento, os seus instintos, tudo aquilo que te manteve vivo até agora, diz para você lutar contra ao que você quer aceitar. Diz que você não deve aceitar. Você tem duas opções: ir contra tudo aquilo que te manteve vivo até agora, ou aceitar. O que você escolhe? Certo. Enquanto Matsuda queima, sente seus órgãos parando e tudo mais, todo tipo de ferimento que ele não sente, porque ele não sente dor, agora ele tá sentindo. Ele se apoia na devoradora, ele olha para aquela carta, começa a falar consigo mesmo, enquanto ainda dá para falar antes que ele seja destruído. Você vai existir em mim, sim. Vai queimar, vai morder, vai tentar me puxar para baixo toda vez que eu hesitar. Eu vou usar isso. Não para punir o mundo, não para provar nada a ninguém, mas para impedir que os outros tenham que sentir o que criou você. Se um monstro precisa existir para caçar monstros, eu serei esse monstro. E eu vou tentar mais uma vez, mestre. Você tem certeza disso? Tudo Tenho. em você diz o contrário.
Você tem absoluta certeza dessa decisão? A escolha é sua. Se Certo. você disser agora que sim, você pode girar o teste. Ninguém Desvantagem. ninguém aposta com responsabilidade. Eu vou girar mais uma vez. Posso? Pode. Certo. Bom. Voltamos àquele mesmo momento. Vemos 3 mundos diferentes. Vemos 3 situações diferentes. 3 almas lutando para sobreviver ou dominar o que pode ser considerado indomável. E então, Nobukage, você sente aquelas mãos soltando e o seu corpo se tornando leve e subindo novamente à superfície. Você sente a sua alma sumindo daquele reino estranho e distorcido. E então, volta a um lugar escuro, sombrio, ainda inconsciente. E então, a luz do centro se apaga. E voltamos a 2 outras imagens. Shikibu e Matsuda. Vocês aceitaram aquela mácula. Aceitaram o fardo dela. Buscando resistir. Um com o objetivo de lutar e usar esse mal para destruir o próprio mal. O outro usando com o objetivo de proteger e salvar aqueles à sua volta. Impedir que outros passem pelo sofrimento que ele passou. Nesse momento, nesse único momento, vocês sentem o corpo fraquejando, tremendo, e aquela energia preenchendo de forma bruta o espírito de vocês. E mais uma vez eu pergunto: vocês têm certeza dessa decisão? Shikibu? Sim. Matsuda? Sim. Entendi. Nós voltamos à realidade. Vocês olham para aqueles cuja mácula percorria o espírito, a carne, e os veem convulsionando, com sangue, o sufocando na garganta. Eles tremem, balançam para todos os lados, o corpo retorce. Vocês escutam o som dos ossos estalando. Veem os olhos virando. As mãos atrofiando.
e a própria energia do corpo se esvaindo, saindo. Com as próprias mãos, eles rasgam a carne. E dentro daquele cenário, daquele mundo profano, Chiquibu, você sente o seu espírito implodindo, a sua carne apodrecendo, e pouco a pouco, a sua alma sendo consumido por aquela mácula. Matsuda, a sua carne queima, os seus ossos, a sua pele derrete. Você sente uma dor excruciante, e é como se aquela chama, aquele abismo, estivesse absorvendo todo o seu espírito para dentro dele. E então, a mácula os consome. Vocês tiveram motivos nobres, mas ainda assim, uma mácula não é um simples adereço ou algo que vale a pena jogar a vida fora. Não importa o objetivo que tinham, nobre ou não, era o poder de um deus. Humanos venceram deidades, mas não quer dizer que se tornaram um. Depois de tudo isso, depois de vocês verem toda aquela cena, alguns tentarem ajudar, principalmente a Sarina, vocês sentem uma presença esmagadora se aproximando lentamente. Vocês escutam os passos, calmos, calculados, e do horizonte, um homem surge. Ele olha para todos vocês ali com um olhar desdenhoso, como se estivesse vendo ratos que acabaram de fugir de uma ratoeira. Ele dá um sorriso e diz: exterminadores, como são tolos. Acharam que poderiam dominar o poder de um deus. Vocês não têm o que é necessário, mas já cumpriram seu papel. Está no momento de colher os frutos. Ele lança ao céu um grande orbe vermelho e uma energia começa a se formar por todo o campo. E vocês veem aquela energia vazando do corpo do aliado de vocês e sendo sugada em direção a ele. A Sarina pode falar. A Sarina, ela percebe que o Yoro apareceu só pra, né? Eu vou tentar impedir isso de algum jeito, ou expulsando o corpo pra algum canto, ou atacando ele diretamente. Vamos, gente, a gente não vai deixar isso não. Era só o que faltava. A gente enfrenta a calamidade e ele vem aqui recolher mácula? Você é covarde! E ela aponta o dedo pro Yoro.
Ele olha pra você e diz: tola criança. Vocês acreditam que podem lutar? Ele, então, estala os dedos e vocês veem, descendo dos céus, um grande dragão que para logo atrás dele. Mestre, o Kyuma ele coloca uma mão à frente da Zarina, como se meio que indicasse pra ela não avançar. Ele, claro, Yoru. A gente sabe o que aconteceu com a Nobukage, a terceira pessoa que tá com a mácula? Ela continua desacordada? Vocês viram 2 deles morrendo de forma brutal, enquanto ela permaneceu serena. Mas vocês viram as máculas sendo tomadas, elas saíram. Também saindo dela. Saíram, não estão meio que saindo. Elas saíram. Ele já pegou a mácula. Não pegou. Elas estão sendo puxadas no ar. Pela energia dele. Isso é notório. Calma, Zarina. A gente não tá em boa posição pra lutar. Mas a gente não pode deixar ele pegar essas máculas. Se a gente Bom, pegar o que a gente vai Zarina. fazer com elas? Vamos morrer mais um de Mestre. cada vez? Calma. Diga. Observando ao redor, é possível já agora ter um panorama geral de todo mundo que tá em pé, desmaiado, observando ali ao redor, tipo assim, eu consigo analisar quem tá consciente, no mínimo, e quem já tá desmaiado? Consegue, mas você vê que todos eles, grande parte deles na realidade, está totalmente fora de combate. Alguns estão desmaiados, obviamente. O Ryu tá ali? Enquanto o Ryu está. Enquanto vocês perdem tempo discutindo, vocês escutam outros passos pesados, vindo de uma direção contrária, logo atrás de vocês. Quando olham, vocês veem essa criatura. Ele olha para vocês e diz: vocês nunca passaram apenas de peças em um tabuleiro. Peões a serem sacrificados. Agora, vocês podem escolher lutar ou recuar. O Yoru, ele olha pro Ryu e diz: que estado deplorável, Ryu. Você voltou a ser humano. Isso quer dizer que o rei morreu. Não estava nos meus planos, mas foi um erro de cálculo satisfatório. O Kazi, ele olha pro Kyohei, pro Kyuma, pra todo mundo ali. Quem é esse? Esse é Yoru, os Priorum. Aquele do ataque em âmago. Ah, o de ataque em âmago. Você se torna 3 dragões, não é? 3 criaturas? Ele não te responde. Ele tá olhando pro Ryu. Não tá me ouvindo não, ô bastardinho? Ele não te responde. O Ryu, ele sai. Ele nota a mudança no corpo dele. Ele... Calma. Pera. Ele olha pro Kazi. Eu não tô sentindo a energia do Matsura. Onde é que ele tá? O Kazi olha pra ele em silêncio. Ele apenas balança a cabeça. Esse silêncio. Entendo. Ele foca e ele olha pro Yoru. Eu disse a você, se tivesse se aliado a mim, nada disso teria acontecido. As coisas teriam sido piores se tivesse me aliado a você. A sua lealdade cega
a um homem que não sabia por onde andar, trouxe você a um cenário inevitável. E olha onde você chegou, né, Yoro? Em que lugarzão que você chegou? 500 anos. 500 anos buscando a sintropia, a entropia, e olha onde você parou, sendo selado por um mísero humano. Que bosta de final, hein, Yoro? Isso não importa. Planos podem ser atrasados. Se esperei 500 anos, o que são? Ele olha para todos vocês e diz: algumas horas. Sempre tem um plano B. Ryu, ele tá bastante abalado com a morte do Matsura, mas ele não deixa transparecer. Você vê, Will, que as máculas elas estão sendo sugadas de forma forte por aquela energia, como se elas estivessem envoltas em uma camada muito densa, muito forte de caos. E elas parecem estar sendo divididas e levadas uma para cada criatura. Certo, eu noto que o que tá chamando elas é a alta energia. A alta energia dele. Certo. Assim como aquele símbolo no céu. Certo. Ryu, Relaxa. eu tenho algo comigo. Calma. Mestre, você nota que aquelas tatuagens do Ryu começam a sumirem do seu corpo. Se é éter que chama, então bora puxar éter. O Yoro, ele olha, vendo aquelas marcas sumindo, e ele diz: você agora é um humano. Não vai suportar a energia que carrega consigo. Tem certeza dessa decisão? É por ser humano, Yoro, que minha energia é tão potente. Dessa vez é sem restrição. O Yoro, ele sorri e diz: tolo, meu tolo amigo. Dói ter que matá-los dessa forma. Mas eu aceito o seu brilho final. O Yoro, ele coloca o dragão para sobrevoar e ele espera o Ryu se aproximar. Ryu, ele se aproxima. Ele olha para os demais e ele simplesmente abre os olhos lentamente e vocês veem aqueles olhos vermelhos brilhando com um potencial assustador. Um caos emanando que se espalha por todo o chão e vocês sentem aquela aura supressora caindo sobre vocês. E ele diz: não interfiram. Se qualquer um de vocês se meter nessa luta, eu vou matar. Basta apenas uma ordem para que o céu entre em chamas. Ele olha de volta para o Ryu e caminha na direção do Ryu também. O Kazi olha para aquela situação, ele olha pro Kyohei. Vamos ficar parado? O Kyohei, ele olha assim pra Kazi, mas ele faz meio que como se fosse um sinal atrás das costas, como se fosse meio que algo trancando, dando a entender que eles têm em mente, de momento certo, usar a caixa do Sakata Kintoki. Ele não diz isso em voz alta, mas ele faz meio que esse sinal ali pra Kazi. Kazi balança a cabeça.
Sarina, ela se põe em posição, ela deixa a katana no modo cura, ela já pega umas bandagens na mão e ela tá se preparando pra socorrer o Ryu assim que ela tiver a oportunidade. O caso ele olha pro Kambei. Entendeu o sinal, né? Perdão, não escutei? Entendeu o sinal, né? Cara, o Kambei ele olha pra você. É claro. Estarei pronto quando o momento chegar. O Kyuma, ele troca aqueles olhares também, coisa que ele disse pro Ryu. E ele se mantém atento. E a espreita também atento naquele dragão. Pensando em como que eles podem lidar com ele. O Kazi olha pra você e fala: esse foi o cara que matou o seu mestre. Nunca se esqueça disso. Pode ter certeza que eu não vou, Kazi. O Ryu, ele começa a subir, deixando a energia sair pra lateral. Só um momento, Yoro. Ele para antes de terminar de voar. O Yoro espera. Ele puxa Venturi. Ele olha aquela espada e diz: então decidiu ousar. Faz tempo que não a vejo. Não só isso. Yoro pega no bolso um óculos escuro. A luz do sol sempre machuca minha visão. Yoro, ele baixa a mão e puxa aquela espada de dentro de uma boca de onde saem várias mãos demoníacas. Lembra-se do que diziam. O combate entre nós dois poderia durar 1000 dias, mas no estado em que você está, eu acredito que não durará nenhum minuto. Vamos ver. Eu realmente estou meio enferrujado, sabia? Mas não se esqueça. Você é só um general frustrado que nunca conseguiu fazer nada. Apenas invejar o seu amigo, seu mestre e seu salvador. Eu não. Eu sempre tive muito respeito e orgulho por aquele homem. Claro, eu entendia seus métodos. Às vezes duvidava deles. Mas eu via bondade em seu coração. Eu via algo que ninguém mais via. Eu vi um homem bom. E eu sou um homem que cumpre minhas promessas. Eu prometi aquele dia que eu o seguiria até o final de seus dias. E assim, e é claro, eu sou a porra do Sansara. Bondade, meu velho amigo, não muda o mundo. E ele espera o seu ataque. Minha energia é uma energia suja. Um éter sujo. Como se fosse uma tempestade. Uma tempestade que carrega ventos totalmente
enegrecidos, escuros, acinzentados, pra empurrar você enquanto lhe corta. O Yoro, ele vendo aquele ataque vindo, sentindo aquela energia corrompida, suja, ele forma ao redor dele uma barreira de caos. Ele olha pra você e diz: que energia desagradável. Não é só desagradável, é altamente corruptível. E a sua barreira é completamente devorada por aquela energia, como se contaminasse e quebrasse ela. Ele sentindo que ela já tá quebrando, sendo contaminada, ele quebra ela de uma vez. E os ventos vão na sua direção. Ele carrega a espada dele com o próprio caos. E sabendo que a sua energia vai corromper a dele, ele vai girar a espada em uma espiral junto com o próprio caos, devolvendo a sua energia contra você. Eu vou absorver ela. Ela é minha mesmo? Assim que você começa a absorver a sua própria energia, você nota que escondida em meio a ela vem uma pequena esfera de energia que expande na sua frente. O Ryu, sem tempo, ele vai tentar corromper ela também. Você sente aquela energia se expandindo, aquela grande energia, cada vez se tornando uma massa maior, e você tenta corromper. É um combate entre o quão você pode emanar e o quanto ele pode expandir. Mas você tem uma condição rara, não é? E aquela energia é dissolvida. Quando eu dissolvo aquela energia, eu olho pra ele e digo: você vai sair daqui sem essas máculas. Eu te garanto isso. Pode ter certeza disso. Ele olha pra você e diz: já está tudo calculado. Não há nada que me pare. Ele olha pra aquilo, ele coloca a mão à frente, a Venturi vem na sua mão. Você conhece o meu amigo? Dark. Você nota que ele tá escondido numa árvore. E ele bate palma. E quando bate palma, você cai ao chão. Puf, com tudo. O Yoro, assim que ele cai ao chão, ele faz força pra não se ajoelhar. Você não se ajoelha. Você se levanta, mas você sente seu corpo pesado. Não é algo que te impede de continuar lutando, mas aquele peso momentâneo te derrubou ao chão, no susto. O Tark serve pra isso. E no momento que você se levanta, Ryu vem e faz um corte no seu peito, naquela direção da onde você recebeu aquela ferida permanente. Assim que aquela espada atravessa o peito dele, o Yoro ele segura a espada com a mão. E ele aperta ela, enridecendo a palma da mão dele com escama de dragão. Muito bom, muito bom! Muito bom, você fez o dever de casa! E eu vou emanar energia suja. E ele vai emanar a energia dele, diretamente do próprio núcleo, pra sobrepor a sua, enquanto te ataca com a outra espada dele. Cara, você joga essa explosão na minha direção, o Ryu, ele solta a espada, ela desaparece da sua mão, ele salta pra trás e a espada cai na mão dele de volta. Mas ele tá queimado da explosão. Ele olha pra você e diz: você realmente é um inimigo formidável e perigoso. Sinto que se eu não te matar aqui, você será um problema. Então me desculpe por isso. Mas você escolheu o seu lado.
Você nota que ele aponta na sua direção, mas você não vê nenhuma energia saindo. E no último instante, você sente um foco de energia expandindo nas suas costas. Energia do próprio ambiente. Cara, eu tomo essa explosão, eu vou pra frente. Quando você E vem eu- pra frente, ele estende a mão na sua direção pra pegar no seu pescoço. Cara, você vê que ele vai pra frente e o seu pescoço começa a ser enforcado por Yoro. E ele começa a condensar energia na palma da mão. Mestre, a gente vê essa situação dele essa explosão acontecendo, o Ryu indo e a mão dele apertando? O pescoço do Ryu? Vê, vocês veem. Cara, eu olho assim pro Kyuma, eu olho pro Kaze e também vendo que ele falou com o Kanbei. E agora? A gente tem que fazer o ritual agora. O Ryu olha pra vocês fazendo aquilo e ele diz: Não. Não. Ainda não. Certo. O Yoro olha na direção deles. Dos ratos imundos. Eu avisei. Qualquer interferência seria fatal. Vocês veem que o dragão desce dos céus, tacando uma rajada de fogo contra vocês. Mestre, observando aquele dragão, o Kyuma vai concentrar nele. Eu quero tentar emitir um comando de voz em dracônico pra fazer ele se calar, pra ele não realizar aquela rajada. Cara, um teste de acuidade seu com um teste de acuidade meu. Tá. 29. Beleza. Cara, você tenta fazer esse comando. Você até fala dracônico com aquele dragão mais ou menos engarranchado. Mas você não consegue. Você não tem êxito no seu comando. E o fogo vem. Porém, quando o fogo vem, rapidamente, todo aquele fogo é cortado. O Yoro olha pra quem cortou. Você vê um velho meio cambaleando, um pouco alcoolizado. Fala, Yoro! Nobutsuna Kamizumi. Está vivo ainda? O mais foda que tem, tá vivo, cansado. E eu tô indo pro bar. Ele olha pro lado e diz: Vejo que o seu amigo não morreu também. Você vê que ele tá no ombro do Nobutsuna. Ele é ruim de morrer. Ele Mas sabendo seguinte, que Yoro. Seguinte, Yoro. Honestamente, eu devia um favor pro cinzento. Eu precisava ajudar eles aqui. Certo? ele escuta atentamente. Eu só impedi o seu ataque porque eu e o Kagemasu estamos indo embora. E eu não queria me queimar. Só por isso. Eu vou pegar o meu amigo e a gente vai pro bar. Você não me ataca, eu não te ataco e a gente segue assim. Se não vai se envolver, eu não tenho nada a tratar com você. Eu tô meio cansado. Mas você sabe que se eu entrar... Eu conheço sua fama. Você é o único que eu não posso prever dentro dos meus cálculos e que muda os resultados de uma forma que eu não quero. Bom, agradeço o elogio e a boa educação. Kyoheitsu
Rapaz Senhor que Butsuna. usa a mesma habilidade que eu agradeço imensamente o combate. Quero que vocês se cuidem e resolvam essa pendência aí. Senhor Butsuna, Hum, o que o senhor pediria em troca para nos ajudar nisso? algo em troca? É, algo em troca. Kyohitsu, vou ser bem sincero com você. Eu não tô bem, não. Sabe? E eu não tenho como lutar com tudo que eu tenho. Eu consigo acertar um ataque no Yoro e tal. Mas o Kagemasa vai morrer no processo e eu também. O Kagemasa não tem mais capacidade de lutar, dá pra ver. E eu acho que daqui a alguns dias eu vou morrer. Então, nada. Já é segunda-feira. Calma, amigo, calma. Ele botou na cabeça, descansa, descansa. Coisa a gente. Ele olha ao redor, vendo toda a situação. É aquele cara de novo. Tá. Lembra da vez Entendi. que lutamos com ele? Sim. Esse 3 era bichos. forte. 3. Ah, O Behemoth, o dragão e ele. Nossa, que cara inconveniente. Ai, eu me senti muito bem. Ai, acertar um dragão. É legal. Ele É bom apaga de avisar pra novo. vocês, o dragão tem uma ferida no braço esquerdo de uma perfuração de projétil. Foi o amigão aqui que fez. Ele aponta pro Kagemasa. Mas apagou de novo. Ele dormiu. Certo, braço direito. Bom, amigos, fiquem bem, se cuidem e essas coisas. Yoro, tomara que você tenha sucesso nos seus planos. Ele não te responde, ele fica em silêncio, só esperando você ir embora logo. E ele começa a ir embora. Enquanto Percebendo. tem toda essa proposta. Não buguei a palavra. Mas enfim. Enquanto tem todo esse diálogo, toda essa situação, vocês veem ali. Prosopopeia. Obrigado. Prosopopeia. Vocês veem que as máculas já estão mais distantes. Bom, Ryo, vendo isso, você sabe que ali você tem a chance de interferir na energia do Yoro para tentar impedir que ele leve as máculas. Mas Cara. nisso, você e eu teremos que disputar as máculas. Certo. E como a gente vai disputar as máculas? Como a gente disputa qualquer coisa, amigo. Na bala? Isso aí é só a última cerveja, né, no D100. Vai ser no mesa 1? Mesa 1, pra galera sentir o peso, né, avassalador que eles vão sofrer agora. Certo. A primeira mácula, Sofrimento. sofrimento. Eu vou primeiro. Por favor. Você Ela vai nota pra você? que... Não, ela não vai direto. Você nota que ela tá sendo mais puxada pro lado dele. Vamos fazer uma melhor de 3. Certo. Bora. Os! Porra! Ô, contra Nossa. 2, Sagão, não? O quê? Não, mas ele já garantiu a do sofrimento. A do sofrimento é tomada. O que você tá fazendo? Eu olho pra você e digo, impedindo que você realize esse plano de merda. Cara, destruição. Você primeiro Pois- agora, né? Ok.
Você gritar de novo, vai tá um largo. Destruição é puxada pra ele. E agora, ódio. Porra. E o ódio é puxado na sua direção. Você nota que destruição tá indo pro Yoro. Ele conseguiu puxar uma das máculas. A mácula ainda não entrou nele, correto? Tanto o Yoro, elas estão indo pra eles. Exatamente, indo pra eles. Mas é a energia deles que tá puxando. Entendi. Se você quiser saber se pode fazer alguma coisa, eu vou querer um teste de discernimento seu. Eu vendo as máculas em mim, eu olho pro Yoro. Parece que eu sou mais forte que você, meu amigo. Seu bastardo. Ele vai tentar puxar de volta pra ele. E eu vou tentar puxar a destruição de volta. Vambora. Começando com destruição. Nossa! Nossa, eu gastei todo o... Nossa! 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 Você vê que ele mantém a destruição. Bora pro ódio. Ah, Ah. ai. Cara, você vê que ele puxa o ódio. E agora sofrimento. Cara, eu vou tentar pegar a destruição. Beleza. Sofrimento primeiro? Não, se for tentar pegar a destruição, ele vai tentar te impedir antes de puxar o sofrimento. Certo. Manda ver. Beleza. Só colocar um. Calma aí. Nossa, que dado, hein? Cara. Cara, eu vou puxar o sofrimento, eu vou deixar o ódio ir com tudo, eu vou empurrar a mácula do ódio pra ele e eu vou pegar o sofrimento. Pegar o sofrimento? É. Não, o sofrimento tá com você, eu tô com destruição. Então eu vou pegar a destruição. Tá, beleza. E nisso, Você e vai nisso, e querer- nisso, e nisso, eu não vou só gastar minha energia. Eu vou jogar toda a minha energia suja, empurrando o ódio, pra meio que desestabilizar ele, pra eu pegar a destruição. Eu meio que vou rifar a destruição, o ódio, pra poder pegar pelo menos 2 máculas. Eu não posso perder, deixar levar 2. Beleza. Então você vai ter vantagem no D100. Tá. Manda ver. Enquanto isso, ele vai ter desvantagem. Nossa! Você é muito fire, velho. Olha lá, mais uma. Nossa! É a última, velho. Vai que eu crito 2 vezes. Essa Improvável. boca pra lá. É. O improvável, velho, é só questão de opinião. Nossa! Cara, você empurra o ódio pra ele com força total. Você quebra ali a concentração dele, aquela energia dele. Você vê que assim que você quebra aquela concentração, aquele círculo no céu se parte. O ódio bate contra o corpo dele. Ele sente aquela mácula vindo junto com a energia residual do seu próprio éter sujo. Ele é empurrado para trás. Ele sente que a energia dele
não tá fluindo do jeito que ele quer e ele olha pra você. E aí? O que foi? Cara, Você queria ele- pegar as 3, né? Você sempre se mete. Da outra vez foi você. E agora é você de novo. Você não se cansa de cometer os mesmos erros. Você sabe o que eu faria. Sabe o meu objetivo. Por que tem tanto medo assim dele? Porque eu fiz uma promessa. Ele olha pro Kyo-Rei. Agora! Certo. Mestre, no mesmo instante que o Kyuma escuta aquilo, quero fazer um corte na minha mão, em seguida colocar ela em cima da caixa Takentoki, que tá comigo, eu quero iniciar o selamento. E nesse meio tempo, o Kyohei ele meio que coloca a mão ali no ombro do Kyuma. Tigre, rato, pássaro, serpente, boi. E ele meio que dá meio que ele estende o braço pra que o Kazi e o Kambi se aproximem pra também entregar energia. E também pra quem, é claro, tiver inteiro ali e conseguir entregar energia. Porque ele imagina que realmente pra selar vai ser muita energia. A Salina Quase- corre e entrega. O Kazi também vai rapidamente. Mestre, Cara, o Kanbei ele também já vai conjurando a energia dele pra pegar. eu também vai ajudar ele na energia. Eu tô full fôlego. Eu olho pro Yoro. Fim de jogo. Checkmate. Ele sorri pra você e diz: como eu disse, sempre existe um plano alternativo. Ele olha pra vocês preparando ali um selamento. E cara, vocês vão tentar selar quem? Cara, é o Yoro, mestre, teoricamente. O próprio Yoro? Exato. Só. Tem como usar um teste de discernimento nesses 3 aí? Porque Cara, vocês não precisam de ter discernimento. Não tem tempo pra isso. Vocês têm que escolher. Quem? Rápido, rápido! O Ryu, ele pega, e quando ele vê que o Yoro tá começando a se mover, ele pega e coloca como se fossem... ele pega e fala, prisão de Jade! Estacas da prisão! E aí, como se fossem estacas de Jade, travam os músculos de ouro. Mas ele sabe que aquilo é paliativo. Aquilo não vai segurar por muito tempo. Vai ser no Yoro, Cara, não- mestre. sim, no Yoro. Não faz sentido a gente mirar em outra coisa. A gente Exato. tá vendo o Yoro que tá tendo maior quantidade de energia, disputando basicamente a mácula com o Ryu. Eu acredito que o Yoro seja de fato o Yoro, o verdadeiro Yoro, aquele ali. E vai ser o alvo do selamento. Cara, vocês miram na direção dele e começam a fazer o ritual de selamento. O que é preciso para esse ritual? Tem algum teste, tem alguma coisa? Sim, a gente vai fazer alguns testes. Eu vou mandar o print ali no mesa 1. Esse Saga é um descarado, ele que escreveu Mestre. essa porra. É que eu não lembro, eu escrevo muita coisa, viado. Esse é o problema. Eu tava esperando a narração pra não interromper, né? Eles terminarem de falar. Mas eu posso fazer uma análise pra ver se é de fato o Yoro ali? Talvez um teste de discernimento? Tem quantas pessoas? Não tem tempo. Tem quantas pessoas ali? 4. Contando quem tá fazendo o ritual, que sou eu, pode ser mais 3. Daí eu ganho bônus na rolagem de acordo com o número. E Então, também são divide 4 o no gasto. total, né? Correto. Tá, entendi. E a Zanha também. Não, são 4 só que podem. É capado em 4. Vai ser eu, que o rei. O Kazi vai também, Buda? Óbvio. Certo. Daí fica mais um. Não sei se o Kambei vai querer ir. Ou se Eu vou, o Kanbei vai. O Kanbei vai. vai ser nós 4.
Se eu puder ajudar e doar minha energia de alguma maneira pra qualquer um deles. Não, esse selamento é só 4 pessoas que podem. É o máximo. E seguinte. Bom, vocês começam a fazer o ritual e, cara, o nível de energia que vocês sentem caindo sobre vocês é a energia de um flagelo. Bora pro teste. O Kazi ele olha aquilo. Tem alguma coisa errada. Você notou isso também, não é, Kambei? Sim, mas. É um há tempo de flagelo. analisar? É um flagelo, é um flagelo. A energia dele. Tá onde? E o Kyo-Rei tenta olhar pro dragão. Quando vocês olham isso, o Yoro quebra a jaula. Pá! Lento, É o flagelo ou nada? Vocês decidem. É o flagelo, então. Ele aponta na direção de vocês. O dedo. E vocês veem que começa a se formar uma densa esfera de energia na frente de vocês. Eu continuo. Não se preocupem com o ataque, o Ryu diz. Continuo focado no selamento, mestre. Eu vou. De Sansara. Ele trava as mãos. E um longo escudo aparece, protegendo eles. Você não vai tocar neles. Você se esquece que são 3. Ele coordena o dragão e a besta lá atrás para atacar ao mesmo tempo vocês pelo flanco, flanqueando vocês. Vocês têm exatos 4 minutos para ter sucesso nisso. Vambora. Certo. O Kyo-Rei ele olha assim pra quem não tá fazendo ritual. Protejam o nosso flanco. Kyuma, foque-se no ritual. E o Kyo-Rei começa a dar energia. Vou deixar assim, o Kiryu ele fica ali, prontificado pra ajudar. Com a gente. Ela vai. E se coloca em posição de proteção. Vambora. Vamos direto pro teste. É D20, não é? Sim, eu rodo com vantagem mais 1. Por causa do número de voluntários. Vambora. 6 testes. D foi maiúsculo. Primeiro eu ganho, ao total são 4. Ok, bora pro outro. Na verdade são 6 testes, quem tiver 4 ganha. Então bora. Você já tem 1. Critei. Eu tenho 2, não é? Não, tu ganha vantagem no próximo. Vantagem? Beleza. Tem 1 então. Vambora. Você tem 2. Você tem 3. E o Kyo-Rei foi mais energia que uma. Vamos! Você tem 4. Você vai ser selado, seu merda. Esse era o último, Sagão. É que pegar 4 primeiro. É, que pegar 4 primeiro. No momento em que você diz isso, Ryu, o Yoro sorri e aquele dragão que atacava vocês pelo flanco desaparece. E diante de vocês surge de repente aquele monstro, aquele tanque gigante, aquela criatura. E ela é absorvida pela caixa no lugar de Yoro. Ele sorri e diz: tolas formigas, pequenos ratinhos. Acharam mesmo que poderiam me prender desse jeito? Vocês são mesmo admiráveis. Só que, no entanto, ele olha pro Ryu e diz: Ryu, você se condenou. Mas o meu tempo acabou. E ele vira-se de costas e vai embora. E no instante que isso acontece, vocês sentem
uma pressão enorme empurrando vocês para baixo. Vocês olham para cima e veem um ponto brilhante descendo do céu. É quase como se fosse um cometa vindo na direção de vocês. E naquele instante, naquele breve instante, vocês sentem que talvez seja o fim. Mas, Ryu, você reconhece aquela energia. Eu olho, eu sei que é o cinzento. Você sabe. E você vê que ele se choca contra o chão. E assim que ele cai contra o chão, e ele vê a silhueta de Yoro desaparecendo em um portal, ele dispara uma energia na direção dele. Aquela energia é tão forte, tão densa, que atravessa árvores, vales e montanhas. Mas infelizmente, tarde demais. Ele olha para você e se aproxima de você, Ryu. Ryu, o que aconteceu? Sabe, lutar sozinho é meio difícil. E eu sou meio imprudente quando faço isso. Ele olha pra você, olha pras duas máculas que você segura no seu corpo. Ele vê que você é humano e ele diz: então, entendo. Matsura, Ele morreu. E você foi imprudente desse jeito. Você sabe que o seu corpo humano não suportaria duas máculas, mesmo com sua energia elevada. eu pensei que por ser o Sansara, talvez ganharia um bônus na rolagem. Você usando metáforas externas novamente. Isso não é o momento para isso. Ele olha para você, mapeando todo o seu corpo, toda a sua energia, buscando talvez ali uma possibilidade de resetar, restaurar e quebrar aquilo que corrompe o seu corpo. Ele sorri, ele começa a caminhar. Eu tô bem, cara. Eu tô. Ele cai de joelhos. Ele segura você no peito. Ai, Calma, eu tô me bem, eu tô entregue bem. isso. Me entregue isso. Eu tô bem, eu tô bem. Ele continua examinando seu corpo, buscando como te curar disso. Você não Você está bem. observa o corpo dele e você nota que toda a corrente etérea dele foi corrompida e tá totalmente corruptível pelo éter sujo. Talvez se ele tivesse pegado as duas máculas, ele conseguiria sobreviver por sorte, talvez por ter uma grande densidade de energia. Mas a grande densidade de energia que ele carrega é uma energia suja, é uma energia densa, é uma energia pesada. E isso só contribuiu para que as máculas destruíssem mais e mais o corpo energético dele. Você olha para aquele corpo. Você não vê nada além de um homem morto. O cinzento, ele olha isso. Ele olha para as próprias mãos. Ele faz um olhar que talvez você nunca tenha visto antes, Ryo. No todo o tempo que você passou com ele, nesses 1000 anos em que você esteve com ele. Um olhar de tristeza. Ele olha pro olhar de cinzento. Ele sorri. E uma lágrima desce do olho dele.
E ele diz: obrigado. Obrigado por me dar o privilégio de ser o primeiro a ver uma emoção humana vindo de você. O cinzento ele baixa um pouco a cabeça. Vocês notam que o céu ele começa a se fechar. Uma fina chuva começa a cair sobre o campo de batalha. Aquele mausoléu começa a ruir aos poucos. Aquela energia caótica vai se tornando cada vez mais apagada. O cinzento ele fecha os olhos por um momento. Ele abre. Ele se abaixa na sua direção e coloca as duas mãos segurando as suas palmas. Ele puxa aquelas máculas que você carrega com você agora, as coloca em uma esfera de éter condensado e as guarda. E então ele, segurando as suas mãos, olha para você e diz: o que devo dizer? Eu consigo lembrar de muitas coisas. Coisas que os humanos nunca viram ou veem daqueles momentos em que passamos juntos. Partículas minúsculas que surgiam no ar. A reação química que chamam de emoções. Mas por algum motivo, eu não sei o que dizer. E por algum motivo, alguma coisa dentro de mim me diz que eu deveria estar fazendo algo agora. E você nota, Ryo, que aquela chuva fina que começa a cair, escorrendo pelo rosto dele, parece até quase como se realmente tivessem lágrimas escorrendo dali. Bom, já que você não consegue dizer, eu vou dizer. Eu fui um homem feliz. Um homem bem feliz. Eu conheci tantas pessoas. E eu estava com saudade de algumas que eu deixei passar. Quero ver a Aki. Quero ver Matsura. Quero ver meus amigos que ficaram no caminho. Entendo. Foi uma boa vida? Graças a você. Obrigado por ter aparecido aquele dia. Obrigado por ter me ensinado tudo que eu sei. Obrigado por ter me visitado quando eu estava triste. Obrigado por ter me ajudado quando tive problemas. Obrigado por tudo. Cara, ele... Você foi um grande amigo. Ele segura no teu ombro, ele olha nos seus olhos e ele faz algo que, durante todo o tempo de vida dele, ele viu os humanos fazerem quando o outro chorava. Ele abraça Ryo. Ele diz: apesar de ter sido um aluno problemático, ter colocado o mundo em risco várias vezes, eu não poderia dizer nada mais do que você foi exemplar. Espero que possamos nos ver de novo. Uma última vez.
Se essa parada de ciclo da reencarnação acontecer, vai que eu volto um Kami menor e Talvez causo um problemas pra você. Shikigami. Ah, Deus me livre. Voltar como animal e sem evoluir, cara. Ele. Você sorriu? Você vê que ele sorriu, ele dá uma risada. Eu acho que se for como aquele de fogo que eu lhe mostrei, Aquele seria desgraçado outros. que você fortificou pra me dar dano? Você é Ele um não é canalha. alterado. Você é um canalha. Isso sim. Você vê que os braços dele começam a cair. Ele olha e diz: Eu tenho 2 pedidos. Ele escuta atentamente. Eu quero que você entregue uma bolsa que está nas minhas coisas secretas. Que você sabe, porque às vezes você futrica. Eu observava você o tempo todo com aquele olho. Eu sei, você é um merda. E eu acreditei que era realmente um item poderoso. Merda. Onde ele E- está, por sinal? Eu destruí, foi mal. Manda a bolsa pra Shiakoshi. Vai ser útil pra Hoje. ele. Sim, ele foi o meu aluno. Eu queria poder me despedir dele. Mas eu acho que Você não vai teve ter um tempo. aluno. Tive um bom aluno. Meio. meio esquisito. Falava demais. Um jeitinho meio de malandro. Ai, mas era um bom rapaz. Essa bolsa vai ser útil pra ele. Tudo bem. E Assim farei. junto com a Venture, escolha um lugar bom pra alguém digno pra entregá-la. Assim farei. E se possível, gostaria que você me enterrasse ao lado de Akio Komura. Não gostaria de ser enterrado em Shirakawa? Não. Entendo. Parece ter sido uma pessoa importante para você. Ela foi. Tudo bem. Eu cuidarei da sua vila. Garantirei que nenhum mal a atinja. Conto com você. E antes de tudo, o que é o Ele que olha é? você. Ele morre. Ryu. O cinzento, ele notando que a vida do Ryu se esvai, ele fecha os olhos, ele olha pro lado e ele vê o ceifeiro que veio buscar a alma de Ryu. Os dois trocam o olhar. Cinzento abaixa a cabeça, entendendo o fim. Ele se levanta. Olha a última vez, vendo a alma de Ryu se iluminando. Apesar de todo o éter sujo que ele dizia carregar, a alma dele possuía um brilho único. Um brilho que sempre deixou o cinzento indagado. Fazia questionar as coisas. E agora, esse brilho
desaparece no ar. Cinzento ele pega o corpo de Ryu e o carrega. Ele caminha pela lama, pela chuva, se aproximando de vocês e diz: eu cometi um erro, uma falha. Isso custou caro demais. Mas vocês cumpriram o seu papel. Enterrem seus mortos. Em alguns dias, levarei a mácula até vocês. O cinzento, ele olha para o mausoléu, ele sentindo a energia de alguns corpos que ficaram lá dentro, sendo impossibilitados de serem levados, talvez, para os enterros, para os familiares. Ele estala os dedos e esses corpos surgem ao lado dos demais. Ele olha para vocês, que o Heitsu, onde está enterrado Shiranui. A garota está enterrada Akikomura no do seu Osaga. poente. Akikomura Osaga. Ah, perdão, confundi. Akiokomura. Akikomura Onde ele está está no Vale do enterrado? seu poente. Deve estar mais ao leste. É onde os recentes foram enterrados. Entendi. E ele some. O rei ele olha para os demais, agora notando aqueles corpos aparecendo ali. Ele respirava fundo. Certo. Aqueles que conseguem andar, peguem os corpos. Vamos dar o suporte primeiro. Aqueles mais feridos. Tem alguns corpos que ainda têm energia. Vamos tratar primeiro dos nossos e depois seguimos para Azai. Ele nota aqueles corpos caídos, ele faz alguns testes para ver se alguns estão com vida e ele repassa essa informação para todos. Certo. Todos vão voltar pra Zai ou alguém quer fazer alguma coisa além de voltar pra Zai? Eu vou Cara, deixar o pessoal que tá vivo em condição de voltar pra Zai. Pelo menos fazer os tratamentos de emergência, assim, principalmente em quem não tava comigo na mesa. Eu só queria fazer uma coisa. Eu, vendo o corpo dos que se foram, eu procuro um específico, vendo que não tava em pé ali. E eu caminho até o corpo do Otoki. É Você vê, como se... você vê que o Pode Genji falar. já vai carregando o corpo do Otoki. Você vê ele que é vai como um se... pouco cabisbaixo. É como se o mundo desabasse, Genji, pro Katsuki. Ele que tava tentando parecer firme. Ele que sempre tinha um sorriso no rosto. Você vê que ele só desmancha em lágrimas. Ele tenta encostar, tenta fazer ele se mexer, mas não consegue. O Genji, mesmo cabisbaixo, ele olha pro Katsuki e fala: sorrir. Era a última coisa que ele ia querer agora. Mesmo sendo difícil. Eu vou tentar. Ele foi forte. Ele salvou todos naquele lugar. Shogun, General, eu. Todos que estiveram lá devem a vida ao Otoki. Ele segue com o corpo um pouco cabisbaixo. Vocês vão seguir? Sinistre. Vamos. Eu vou carregar o corpo do Hitsu no ombro. Certo. Ninguém mais vai querer fazer uso da palavra, imagino eu. Vocês
caminham carregando os mortos e auxiliando os vivos para que voltem em segurança para Azai. A parte boa, vocês lutaram contra deuses. Vocês venceram deuses. Mas a parte dolorosa disso tudo é saber que isso teve um preço. Isso teve um custo. E esse custo foi a vida de alguns bons homens. Mesmo que no fundo vocês carreguem no âmago a sensação e o dever cumprido, o gosto que vocês carregam é amargo, pois a morte sondou e rondou alguns bons homens, alguns bons soldados. E isso machuca e pesa sobre o peito e ombro de vocês. Mais triste do que ver um aliado morrer é ver um aliado que você não pôde proteger sendo carregado pelos seus próprios ombros, sem vida, de volta à sua casa. Como se fosse um troféu. Um troféu de insuficiência. Um troféu de que eu poderia ter feito melhor. Um troféu de aquele dia eu poderia ter conversado um pouco mais com este homem. Shikibu, Matsuda, Ren, Mono, Lotus, Otoki, Kao, Yogun, Hiroto, Ujitora, Minamoto, Matsura e Ryu. Todos nomes de peso que infelizmente tiveram o fim de sua jornada. Bom, vocês já podem fazer RP em Azai. Chegando. Obrigado a todos. Fiquem bem e se cuidem.